Olá, o SBT entrevista hoje o presidente interino Michel Temer. Presidente, muito obrigado por nos dar essa entrevista. Eu que agradeço a gentileza do seu convite para estarmos aqui. Presidente, faz exatamente 3 semanas que o senhor assumiu o poder. Qual é a radiografia do país que o senhor encontrou? Olha, uma radiografia, Kennedy, muito negativa. Confesso a você que mais de 11 milhões de desempregados, estou dizendo aqui obviedades, acho que a maioria já sabe, não é? Nós temos um déficit de 170 bilhões e 500 milhões. Graças a Deus, nós conseguimos no Congresso Nacional a aprovação da ampliação dessa meta, a fim de que não cometêssemos irregularidades de natureza orçamentária, né? Temos empresas estatais com grandes dificuldades. Eu não quero falar nada do passado, naturalmente, eu estou falando mais para o futuro. Mas devo dizer, e tenho o dever de dizer, aquilo que nós encontramos no governo, para que daqui a pouco não digam, não é, que nós somos os responsáveis por este ou aquele problema que existe no país. Então, esse déficit é um déficit preocupante. Nós estamos tomando medidas que possam resolver este problema do desemprego e outros tantos problemas que existem no presente momento. Qual que é o maior desafio? É na política, é na economia? Na economia é um grande desafio. Na política, também com a graça de Deus, nós conseguimos encontrar uma base parlamentar muito sólida. Você veja que nós conseguimos, na semana passada, manter, digamos, o Congresso trabalhando até às 4 horas da manhã para aprovar a ampliação da meta. Ontem ainda, também a Câmara dos Deputados, por meio das suas lideranças, por meio da base parlamentar, produziu um efeito extraordinário, que foi aprovar a DRU, a desvinculação das receitas da União. Algo, viu, Kennedy, que estava no Congresso há mais de 6 ou 7 meses, sem que houvesse solução. Permite maior liberdade de gastos, a DRU, a desvinculação de receitas da União, foi estendida para estados e municípios também. Estados e municípios. Agora, veja bem, a vantagem disso tudo, digamos, muito significado tem o fato de que hoje o Executivo e o Legislativo estão trabalhando juntos. E é exatamente essa harmonia que está nos permitindo, digamos, ter notícias boas para o futuro, né? O senhor falou aí que é uma radiografia negativa, que é um legado pesado, ruim, da presidente Dilma. No entanto, o senhor foi vice-presidente dela durante 5 anos, o PMDB apoiou os governos Dilma e Lula. O PMDB também não tem responsabilidade por esse quadro de crise política e econômica, ou a responsabilidade é da presidente, que era acusada de ser centralizadora? Como é que o senhor vê essa questão? Você sabe que nós não participávamos das chamadas políticas públicas, né? Embora tivéssemos ministérios e tudo isso, mas o fato é que o PMDB não participava da formulação das políticas públicas, né? E, ademais disso, havia uma grande dificuldade de relacionamento entre o Executivo e o Legislativo. O Legislativo, naturalmente, se sentia marginalizado. Até num dado momento, eu confesso que a senhora presidente me designou para fazer a coordenação política. Eu a fiz durante uns 4 meses. Foi precisamente o instante em que se aprovou a primeira fase de um ajuste fiscal. Não eram matérias fáceis, mas o relacionamento que nós tínhamos, eu particularmente, no Senado e na Câmara Federal, permitiram que nós aprovássemos esta primeira fase, como disse, do ajuste fiscal. Mas logo depois... Desculpe interromper, presidente, mas em algum momento o senhor fez algum alerta para a presidente, alguma crítica? Ela ouvia quando o senhor tinha alguma crítica ao governo? Eu fazia as críticas com muita cerimônia, né, naturalmente. Cerimônia institucional e pessoal. Fazia observações. Até confesso que no primeiro momento, quando me foi dada lá atrás aquela coordenação política, eu pude exercitá-la na sua amplitude. Mas logo depois, quando naturalmente eu tinha que cumprir alguns compromissos de natureza governamental, estes compromissos não foram cumpridos. E não cumpridos, o que é que fiz? Me afastei exatamente para não, digamos assim, não gastar todo o meu potencial político, a credibilidade política que eu tinha naquele momento junto ao Parlamento brasileiro. Não era uma relação boa, né? Teve aquela carta que o senhor enviou para ela, se queixando de não ser ouvido. O senhor se arrepende de ter feito aquela carta ou acha que foi importante fazê-la? Olha, você sabe, Kennedy, que eu mandei, aqui vou revelar uma certa ingenuidade, eu mandei uma carta de natureza muito pessoal. Aliás, registrei no escrito que a carta era confidencial. Mas, e até nesse momento eu estava em São Paulo, quando cheguei aqui em Brasília, 3 horas depois, a carta já tinha sido divulgada. Não acredito que tenha sido a senhora presidente. Alguém que pegou a carta, viu a carta,
resolveu divulgá-la. Na Aquilo me época, criou... eles acusaram o senhor de ter divulgado a carta. Pois é, Foi a mas- versão que eles deram na época. Veja, nem era possível, porque depois de mandar a carta, e mandei por meio da minha chefe de gabinete, portanto, via telefone, não é? Eu entrei num avião para vir para Brasília. Quando cheguei em Brasília, a carta já estava divulgada. Mas é um assunto superado, eu não me arrependo, não, de ter mandado, apenas, digamos assim, se eu pudesse me criticar, eu criticaria a minha ingenuidade de ter escrito o que talvez devesse ter verbalizado. Presidente, falar de uma proposta concreta que o senhor anunciou na semana passada, que é essa proposta de emenda constitucional para se estabelecer um teto para o crescimento das despesas públicas. A ideia é que o orçamento do ano seguinte seja acrescido apenas da variação da inflação do ano anterior. O senhor disse nessa semana que os gastos em saúde e educação serão mantidos nos atuais patamares, né? Isso vai constar expressamente dessa proposta de emenda constitucional, e são os 18% para a educação e cerca de 13% para a saúde, que é mais ou menos o que se gasta hoje? Esses percentuais serão mantidos. Realmente é uma limitação dos gastos públicos, portanto, a reformulação orçamentária levará em conta apenas a inflação, será como partido chamado orçamento zero, que nós tínhamos falado no passado, né? Ou seja, recomeçar o orçamento baseado apenas no aumento derivado da inflação. Mas os percentuais da saúde, estes que você acabou de apontar, não serão modificados, assim como não serão modificados aqueles aplicáveis à União e, aliás, aos estados e aos municípios. Por que o senhor acha isso importante? Acho importante porque saúde e educação são pontos fundamentais, né? Se você tem, por exemplo, você acabou de apontar na União, 31% das despesas, né? Você tem mais, portanto, 69%, não é? Que pode ser modificado, pode ser restringido. Porque a saúde e a educação são importantes para o país, e com isso também eu tiro um discurso que equivocadamente se fez, de que, na verdade, a minha intenção era reduzir o tratamento, digamos assim, da saúde e educação. Agora, presidente, em 20, 30 anos, um país muda, as prioridades mudam, uma parcela da população mais velha, ela vai crescer. Essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, ela vai ter um prazo limitado para vigorar 10, 15 anos? Porque, a partir de um determinado momento, quando se zerar o déficit, vai começar uma produção de superávit primário. A intenção é que esse superávit ele aponte um controle da dívida pública. Num momento em que isso estiver estabilizado, vai fazer sentido ter superávites muito altos, ou o senhor pretende estipular um prazo para ela vigorar? A Fazenda e o Planejamento estão examinando essa matéria para verificar qual o tempo, enfim, o aspecto temporal dessa medida, né? Evidentemente, os governos próximos, né? Porque também não pode ser de pouco prazo, tem que ser de um prazo razoável. Mas depois desse prazo é muito provável que aqueles que estiverem no poder, daqui a alguns anos, poderão modificar esta fórmula. Agora, não esta será fórmula... por prazo indeterminado. Isso Não. Você vai colocar um prazo lá, 10, 15, a equipe vai definir isso ainda. Isso, nós estamos imaginando um tempo determinado. Evidentemente, cessado este tempo, ou se prorroga o que se estabeleceu agora, ou se modifica da maneira que o governo que estiver no poder entender conveniente. Mais ou menos de quanto esse tempo? Olha, se eu fosse imaginar um tempo, né, eu imaginaria pelo menos uns 7, 8 anos. Né? Presidente, em entrevista ao SBT, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele defendeu a reforma da Previdência. E ele defendeu algumas ideias gerais. Idade mínima de 65 anos, as mesmas regras para homens e mulheres, e que as mudanças já passem a valer para quem está no mercado de trabalho. O senhor concorda com essas diretrizes? Eu concordo com a seguinte ideia. Ou você reformula a Previdência no país, ou daqui a alguns anos, mesmo os pensionistas, aqueles que recebem da Previdência Social, terão dificuldades. Você verifica pelos estados brasileiros as dificuldades em que se encontram os governadores de estado nos dias atuais. Então, reformular a Previdência é uma coisa fundamental. Agora, eu quero registrar um fato curioso. Aqueles que tiverem a curiosidade de abrir a Constituição brasileira, lá no artigo 201, parágrafo 7º, se não me engano, verificará que estas duas condições já estão estabelecidas. Para a Previdência Geral, está estabelecido a conexão de dois elementos, 65 anos de idade se homem, 60 anos de idade se mulher. 35 anos de contribuição se homem,
30 anos de contribuição, se mulher. No caso da Previdência Pública, não. O prazo é de 60 anos e 55 anos. Mas é interessante que, ao longo do tempo, Kennedy, foi se modificando esse critério sem que houvesse sequer alternativa. Porque quando diz lá, obedecidas as seguintes condições, não se coloca alternativa, são as duas condições. Mas o fato é que se estabeleceu, pelos mais variados atos administrativos ou judiciais, esta alternativa. Então, qual é a solução agora? E, veja, nós estamos estudando uma fórmula de comum acordo com as centrais sindicais, de comum acordo com a sociedade. Há um prazo determinado para uma comissão que já está trabalhando. Eu penso que, se for necessário, nós iremos prorrogar esse prazo, mas, num dado momento, nós formataremos um projeto para dizer ao povo brasileiro, olha, ou fazemos isso, ou a Previdência fenece. Mas tem idade mínima ou pode ser uma fórmula mista? Talvez idade mínima, sem dúvida, não é? E também tempo de contribuição, não é? Agora, nós não queremos, convenhamos, prejudicar aqueles que já estão no mercado de trabalho. Eu vejo que o ministro Meirelles fala muitas vezes em regras de transição. Se for necessário, nós estipularemos regras de transição. Agora, quero dizer... Ou seja, desculpe, presidente, que esse assunto é muito delicado e é importante o senhor explicar, porque a sua palavra é que vai ter peso final na proposta. A regra de transição seria o seguinte: quem está mais perto de se aposentar, há 5, 10 anos, ficaria na regra atual, e quem está um tempo mais distante de se aposentar, mais de 10 anos, por exemplo, teria essa regra nova? Esta é uma ideia minha até, confesso, muito pessoal. Eu acho que aqueles que têm 5, 10 anos, talvez fiquem na regração antiga, para se aposentar. Aqueles que têm um outro período, teriam uma regra de transição. O que significa isso? Se o prazo é de 35 anos de contribuição, talvez quem tenha, sei lá, 20 anos ou 15 anos, tenha que contribuir mais um ano e meio. Mas isso é em benefício do próprio cidadão que no futuro vai se aposentar. Porque se ele não tiver, se o poder público não tiver recursos quando se aposentar, pior para ele. Isso acha que a idade mínima ela tem que se aplicar também para os servidores públicos? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É uma certa igualdade, uma certa isonomia é necessária também. E penso que os servidores públicos não se abalariam com esta regração, não é? Você sabe que já foram feitas muitas coisas em relação à Previdência Social, não é? Nós estamos apenas apurando esse sistema em face de outros que já foram estabelecidos. Já houve reformas nos governos Fernando Henrique e governo Lula, né? No governo Fernando Henrique, eu mesmo fui o relator da reforma da Previdência. A presidente Dilma não conseguiu levar essa reforma da Previdência adiante. Só teve aí vitórias expressivas aí nessas 3 semanas no Congresso Nacional. Por que o senhor acha que, quando chegar a um assunto tão delicado como esse da Previdência, o senhor vai ter os votos para aprovar? Pelo momento que nós estamos vivendo, viu, Kennedy? Eu acho que nós conseguimos fazer uma conexão muito saudável com o Poder Legislativo. Portanto, nós temos uma base de apoio hoje muito significativa. Eu espero que ela se mantenha. Esta base de apoio é capaz de compreender, aliás, a base de apoio não, mas todo o Congresso Nacional é capaz de compreender as dificuldades pelas quais passa o nosso país e, portanto, este momento é um momento talvez oportuno. Quando digo esse momento, não é amanhã, talvez daqui a alguns meses, né? Mas este momento é um momento oportuno para fazer as reformas fundamentais para o Estado brasileiro. Se a equipe econômica julgar necessário propor um aumento temporário de impostos, o senhor adotará essa medida, vai apresentar uma CPMF temporária ou isso está descartado de vez? Não, descartado não está, mas eu espero evitá-los. Se for possível evitar a imposição de impostos, eu farei. Evidentemente, eu estou dependendo dos cálculos que a equipe econômica está fazendo. Agora, se vier, e veja, eu apenas estou colocando no condicional, porque a primeira afirmação é que tentaremos evitar, mas se vier, terá que ser necessariamente temporário. E aí o cálculo é como estabiliza a dívida pública, como se combate esse crescimento de uma maneira mais ordenada, mais rápida. É isso, com essas medidas todas, né? Inclusive a limitação de gastos que nós falamos no início deste nosso encontro. O senhor tem vontade de que o governo produza um superávit primário em 2018? Eu apreciaria muitíssimo, porque, veja, o meu desejo, em primeiro lugar, eu quero dizer que, por enquanto, há um julgamento que está sendo feito pelo Senado. Mas se definitivamente se der a minha permanência na presidência da República, o meu sonho seria chegar em 2018 e entregar um país equilibrado, um país, digamos assim, nos trilhos, um país em que as pessoas possam dizer, bom, agora vai, não é? Porque também eu quero significar que
uma das coisas que nós temos que pensar muito nesse momento é ter esperança, é fazer renascer a esperança, fazer renascer a confiança. Eu até, no meu discurso, quando eu assumi, eu disse, olha, um dos temas poderia ser, não fale em crise, trabalhe. Porque se nós confiarmos, esta frase, não fale em crise, trabalhe, significa que o investidor confiante vai investir, o trabalhador vai trabalhar, o empresário vai aplicar os seus recursos no desenvolvimento da sua indústria, da sua loja, do seu comércio. Enfim, eu acho que a esperança é uma coisa que tem que ser divulgada, pregada, enfatizada, do tipo, não fale em crise, trabalhe. Presidente, diante da gravidade da situação econômica, a previsão de déficit neste ano, como o senhor lembrou, o buraco nas contas públicas de 170 bilhões de reais, 170,5 bilhões de reais. Para o ano que vem, há uma expectativa aí de um déficit ao redor de 65, 66 bilhões. Para se produzir superávit em 2018, não será obrigatoriamente necessário, então, ter um imposto, não? Nós estamos examinando isso, tanto que veja que eu não descarto a hipótese, embora pela minha intenção e pela intenção mesmo da equipe econômica, é tentar evitar. Veja que até o presente momento nós não falamos em tributos, não é verdade? E além da CPMF, há outras opções em análise? Não, não há. Por enquanto, a CPMF. Pode ser que venha a surgir uma outra opção, mas por enquanto não há outra opção à vista. Presidente, a Câmara votou ontem também reajustes salariais para o funcionalismo que vão resultar aí no impacto de 58 bilhões de reais até 2019. 59. Houve muita crítica hoje de que isso é contraditório com esse discurso de austeridade fiscal que o senhor fez ao assumir o governo. Como é que o senhor responde a essa crítica? Eu respondo da seguinte maneira, respondo explicando, né? Porque a primeira impressão é que você vai ter, não é 58, são 59 bilhões, 59 até dezembro deste ano. Quando são 59 bilhões, em 3 ou 4 anos. É uma coisa que foi planejada para todas as carreiras, e convenhamos, isso até devo reconhecer, porque não temo fazê-lo, foi uma coisa ajustada no governo anterior, não é? Ajustada com várias categorias, ajustada com o Poder Judiciário, ajustada com o Ministério Público, e que ansiavam, todos eles, Kennedy, pela aprovação dessas matérias. Porque, de um lado, ela pacifica a relação do governo com as várias categorias de servidores durante, como disse, 2, 3, 4 anos. Não é? Primeiro ponto. Segundo ponto, é um aumento desejado há muito tempo. Em terceiro lugar, é um aumento discreto. Ele é um aumento que praticamente quase não cobra inflação. Portanto, é útil para o governo e é útil para os servidores. Ora bem, se eu não faço, como fiz ontem eu disse, bom, vamos aprovar a DRU, não é? Vamos aprovar a desvinculação das receitas da União, mas vamos aprovar também todos os projetos que dizem respeito a esses aumentos, porque nós precisamos também de tranquilidade, de paz, para trabalhar no governo. O cálculo político foi importante também, ou seja, o cálculo político. Foi sem dúvida alguma. O cálculo político é o cálculo econômico, porque isso está, deixa eu acrescentar, está previsto no orçamento. Não há imprevisão, digamos, orçamentária. Já está previsto no orçamento e não vai causar nenhum distúrbio, nem neste ano, nem nos próximos anos. Nessas 3 semanas de governo, houve aí anúncios de propostas de ministros, alguns recuos importantes. Se falou em reduzir o tamanho do SUS, em se cortar benefícios do Bolsa Família. A secretária das Mulheres, a Fátima Pelais, era contra a lei que permite o aborto que resulta de um estupro, teve que voltar atrás. Uma crítica que é feita ao governo do senhor é que ele está dando uma guinada à direita e está apresentando ao país propostas que não seriam aprovadas nas urnas e que não foram aprovadas nas urnas. Como é que o senhor responde a essa crítica? Olha, Kennedy, se manter o Bolsa Família e até eventualmente revalorizá-lo, ampliar o Minha Casa Minha Vida, manter outros tantos programas sociais e, especialmente, promover uma grande geração de empregos no país, for ser de direita, que seja, não é? Porque hoje os rótulos não valem absolutamente nada. O que vale é uma política de resultados. O senhor discorda de que seja uma guinada à direita? Claro. O que nós estamos procurando hoje é uma política de resultados e de bons resultados. Eu sei que há uma divulgação, não é? A todo momento eu digo, olha, não vou acabar com os programas sociais, mas, ao mesmo tempo, vou incentivar o empresariado nacional. Não houve muito recuo, presidente, dos ministros,
o senhor mesmo reavaliou a questão do Ministério da Cultura, até falou que não tem compromisso com o erro, e falou consertá-lo-ei se cometer algum erro, né? Assim, não teve, de fato, erros e recuos aí nessas 3 semanas? Que coisa boa, né, Kennedy? Você sabe que só os autoritários é que não recuam quando percebem que houve talvez um equívoco. No caso da cultura, por exemplo, interessante, na minha cabeça sempre existiu o MEC. MEC é Ministério da Educação e Cultura. Sempre foi assim, não é? Uma sigla icônica, né? Uma sigla icônica, exatamente. Entretanto, num dado momento, quando eu pensei nisso, quando pensei em reduzir os ministérios, porque veja bem, qual foi o grande clamor popular? Foi que nós reduzíssemos os ministérios. E eu os reduzi, não é? Reduzi 10, 9 ministérios, mais ou menos, e depois começou essa coisa da cultura, dizendo que tinha que ser apartado, etc. Quando eu vi uma grande queixa, que depois eu detectei, Kennedy, que não era exatamente apenas daqueles que patrocinam a cultura no país, mas era um movimento político, e vou revelar por quê. E eu peguei e voltei, bom, tanto faz. Se for secretaria, vai ter o mesmo orçamento, vai ter os mesmos incentivos, a Lei Rouanet continua em vigor, mesmo será poder aplicado, de fogo. mesmo modelo, não é? Mas também eu vou ficar suportando objeções ao longo do tempo, pois então que se restaure o Ministério, não tenho a menor dúvida disso. Agora, interessante, você sabe que eu recuperei o Ministério e os prédios continuam ocupados, né? O que está revelando que o movimento é um movimento político, não é um movimento da cultura. Há aí uma contestação desses movimentos, a legitimidade do senhor como presidente, queixas de que, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário também foi extinto, de que é um ministério que não tem representação da diversidade da sociedade, porque não tem mulheres, não tem negros. Eu até ia fazer essa questão um pouco mais adiante, mas como é que o senhor responde a essa crítica de que não tem legitimidade? Primeiro, as pessoas não leem a Constituição brasileira. Segundo, se leem a Constituição, tem desapreço por ela e pelas instituições, porque basta ler a Constituição para verificar que presidente e vice são eleitos em conjunto para exercitarem a tarefa presidencial, não é? Quando a presidente eventualmente é afastada ou se ausenta, quem assume é o vice. Tanto que eu assumi várias vezes interinamente. Aliás, eu aproveito para dizer, de vez em quando, tem golpe, etc. Interessante, um pouco antes do procedimento do impedimento, a senhora presidente foi à ONU, não é? Eu assumi interinamente por 3 dias, ela voltou, retomou o seu lugar, não é? De modo que espécie de golpe é esse? É algo previsto no texto da Constituição. E sobre ser previsto no texto constitucional, ainda foi patrocinado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo convalidou um rito do impedimento que foi acompanhado pela Câmara e pelo Senado Federal. Então, digamos assim, essa história de não ter legitimidade, de onde vem isso? Está escrito na Constituição. Eu penso que se fosse uma frase dessas dita nos Estados Unidos, que tem uma tradição, convenhamos, democrática, de respeito às instituições. De mais de 2 séculos, né? Mais de 2 séculos. A Constituição lá de 1787, qualquer americano ficaria vermelho, ficaria corado. Agora, na justificativa dos deputados para aprovar a abertura do pedido de impeachment, presidente, não se invocou muitas vezes a questão das pedaladas, do crime de responsabilidade, mas mais ou menos um conjunto da obra de um governo ruim, né? Como se o impeachment pudesse ser usado nesse nosso presidencialismo de coalizão como um instrumento do sistema parlamentarista de governo, como uma moção de censura, um voto de desconfiança. Pergunto para o senhor, que é um constitucionalista, esse tipo de uso do impeachment como se fosse uma solução meio parlamentarista, não traz um precedente perigoso de poder demais para o Congresso, risco de golpes parlamentares, até em relação ao senhor e futuros presidentes da República? Nenhuma possibilidade, Kennedy. Porque, em primeiro lugar, você está dizendo, o impedimento, o impeachment, está previsto no texto constitucional. Cabe ao Congresso Nacional fazê-lo. E o julgamento, Kennedy, é um julgamento político, que é diferente do chamado julgamento jurisdicional. No julgamento que se dá no judiciário, você tem as provas e o juiz decide de acordo com as provas. Ora bem, no julgamento político, e eu vou dar um exemplo ao contrário, pode ocorrer que as provas sejam abundantes relativamente à responsabilização política do presidente da República. E até no meu livro de Direito Constitucional, eu dou um exemplo muito interessante. Eu digo, pode ocorrer um processo de impedimento, as provas são cabais, são completas, mostrando que se deve impedir
o presidente da República, mas vamos dizer assim, faltam 8 meses para terminar o mandato. Quando o Senado vai julgar, ele percebe o seguinte, olha, se eu condenar o presidente da República, portanto, decretar o impedimento, haverá uma guerra civil. Então, eu não decreto por esta razão política. Este é o exemplo mais clássico para revelar a diferença entre o julgamento jurisdicional, que se dá no judiciário, e o julgamento político. O julgamento que se dá é um julgamento da avaliação política no Congresso Nacional. Presidente, o senhor disse ontem que repetiria pela enésima vez, eu vou ter que insistir no assunto da Lava Jato com o senhor. Em 3 semanas, 2 ministros do seu governo, o Romero Jucá e o Fabiano Silveira, eles caíram justamente pela suspeita de tramar contra a Lava Jato. Se surgirem novas revelações em relação a ministros que estão no cargo, em relação à Lava Jato ou a casos de corrupção, a solução vai ser a mesma? Vai ser uma demissão no mesmo dia? Acho que os ministros sairão. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se houver incriminações, né, eu acho que o próprio ministro tomará a providência, até eu digo isso, porque às vezes diz assim, o Temer demorou para tirar um ministro. O fato aconteceu, digamos, às 11 horas de uma noite, e no dia seguinte o ministro saiu e afirmou, o presidente demorou para tirar. Não existe isso. O senhor considera que foi célere e que tem uma jurisprudência estabelecida? Jurisprudência firmada na minha administração. Na defesa que a presidente Dilma apresentou à Comissão Especial do Senado ontem, ela repetiu que não cometeu crime de responsabilidade e ela fez um adendo. Ela pediu que fossem acrescentadas as gravações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, para sustentar que houve uma trama para tirá-la do poder, né, para colocar o senhor na presidência e assim delimitar, como o Jucá disse numa gravação, a Lava Jato, estancar a sangria. Como é que o senhor responde a essa tese de defesa da presidente Dilma, presidente? Em primeiro lugar, que ela tem todo o direito, e deve mesmo, apresentar todos os argumentos que lhe sejam favoráveis. Não me parece que, nesse caso, a gravação possa servir de suporte, digamos assim, para a ideia, porque aí não é exatamente, faço até um parênteses, Kenny, não é exatamente a ideia de combater a responsabilidade política em face das chamadas pedaladas, mas é tentar sustentar a ideia de que houve um golpe. Isso. Mas, ora, convenhamos, golpe parlamentar com 367 deputados votando pelo impedimento, 55 senadores votando pela admissibilidade. Será que houve golpe parlamentar de todos eles? Ou será que alguém que foi capaz de sensibilizar as ruas do país, foi capaz de sensibilizar esse número infindável de deputados, de senadores, para o decreto de admissibilidade, pelo menos? Na sua avaliação, houve crime de responsabilidade? Olha, Kennedy, você sabe que eu fico numa situação delicada para responder a esta afirmação. O que eu posso dizer é que pedalada é violação da Constituição. E a Constituição diz que são crimes de responsabilidade aqueles que atentarem contra a Constituição Federal. Ora bem, o princípio básico da Constituição é que o administrador público tem que obedecer rigorosamente ao princípio da legalidade. Se você desobedece a uma lei orçamentária, em princípio você está desobedecendo. O PT disse que o senhor também assinou alguns decretos, mas o argumento do senhor é que, na época, a meta estava em vigor, que permitia a assinatura. São situações diferentes na avaliação do senhor. Aliás, reitero que tanto eu como a senhora presidente Dilma, no ano de 2015, entre janeiro e, se não me engano, 22 de junho daquele ano, todos os decretos que nós assinamos, e eu assinei 4 interinamente, estavam dentro da meta fiscal, portanto, dentro da lei orçamentária. Foi a partir de 22 de junho, eu até não sei se é 22 de junho ou 22 de julho, mas foi a partir daí que ultrapassou a meta orçamentária. Presidente, voltando à questão dos diálogos lá do Sérgio Machado, que virou uma espécie de gravadora aí geral da República, né? O Jucá, claramente ele fala, precisa tirar a Dilma para frear a Lava Jato. Em algum momento, algum aliado do senhor disse assim, olha, a presidente Dilma está atrapalhando, a gente precisa tirar a Dilma para frear a Lava Jato. Alguém, em algum momento, sugeriu isso para o senhor? Jamais. Você sabe que, em momento algum, e acho que até nem teriam coragem de sugerir uma coisa dessas para mim, porque eu tenho reiteradamente dito, você falou a coisa da enésima vez, né? Isso. Eu tenho reiteradamente dito, hoje e no passado, que a Lava Jato produziu bons resultados para o país. Portanto, nós não vamos interferir minimamente nessa matéria. Se alguém pensasse em dizer alguma coisa, estaria impedido até pelas afirmações que eu fiz no passado, que tenho reiterado agora. Nunca ninguém disse absolutamente nada em relação a isso, né? Houve uma notícia de uma reunião do Rodrigo Rocha Loures,
que é assessor do senhor, com procuradores da República, da Lava Jato. O sentido dessa reunião foi qual? Ela de fato existiu? Foi uma mensagem que o senhor quis transmitir aos procuradores de que não haveria interferência na Lava Jato? Aliás, não foi reunião não, viu, Kennedy? Foi eu não sei se foi um aniversário qualquer, uma posse ou uma solenidade qualquer, onde ele encontrou procuradores da República. E lá comentou com ele, até com eles, e veio comentar comigo, que havia dito o que eu digo rotineiramente, que todo esquema da chamada Lava Jato, né, da apuração pela Lava Jato, seria mantido. E isto não ficou apenas na palavra. Vocês sabem que eu fui para a ação. O ministro Alexandre de Moraes assumiu o Ministério da Justiça, manteve o diretor do Departamento da Polícia Federal, manteve os agentes da Polícia Federal que estão trabalhando lá em Curitiba. Não houve modificação nenhuma. O Sérgio Machado é muito ligado ao PMDB do Senado. O senador Renan Calheiros foi quem o indicou para a Transpetro no governo Lula. Em algum momento, o Sérgio Machado recentemente procurou o senhor para conversar. O senhor tem alguma desconfiança de que o Sérgio Machado possa ter tentado gravar o senhor, presidente? Não. O Sérgio Machado esteve comigo, na verdade, eu penso que há uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, mas até interessante, até esteve aqui no Jaburu comigo, fazendo uma espécie de uma avaliação da minha posição como vice-presidente, como então presidente do PMDB, até as responsabilidades que eu teria perante o país, o que é que eu poderia fazer, etc. Foi digamos assim, uma fala, um discurso mais ou menos teórico sobre a minha posição institucional, nada mais do que isso. O PT está dizendo que não tem mais votos no Senado para se votar o impeachment definitivo da presidente Dilma. E tem senadores dizendo que podem rever aquela posição que eles deram pelo afastamento dela. O senhor tem se reunido pessoalmente com alguns senadores e os seus articuladores dizem o contrário, que há aí quase 60 votos a favor do impeachment em definitivo. Qual que é a informação que o senhor tem e o senhor acha que o impeachment será aprovado em definitivo? A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que, em relação ao Senado, eu vou fazer tal e qual eu fiz no episódio da Câmara. Eu não entusiasmei ninguém a votar numa ou noutra direção. Até porque, Kennedy, seria ofensivo, seja aos deputados ou seja aos senadores, tentar evidenciar que eles precisam ser influenciados para tomar uma posição em relação ao país. Então, eu tenho recebido os senadores nesse momento em função de pleitos, de postulações que eles têm junto ao governo, mas não tratamos absolutamente de nada. É verdade, os nossos interlocutores dizem, olha, nós fazemos aqui os cálculos e há um número de 59, 60, etc. A informação que o senhor tem hoje é essa? Informação que eu tenho, mas não é coisa que eu faço ou ao qual eu me dedico. Eu não trato deste assunto. Hoje teve uma discussão na Comissão Especial do Senado lá sobre acelerar o trâmite do impeachment, né? Ontem saiu a notícia de uma queda do PIB muito significativa, apesar de menor do que a esperada, mas é um PIB que recuou 5 anos no tempo. Votar logo o impeachment, seja aprovando, seja rejeitando, é de interesse do país, o senhor acha? Acabaria com as incertezas econômicas? O senhor está pedindo para se apressar essa votação? Eu queria uma posição do senhor acerca dessa discussão que está sendo travada lá. Em primeiro lugar, né, que é de registrar que a queda do PIB foi menor do que aquela que se esperava. Esperava-se 0,8 e caiu 0,3, o que já é um indicativo de que este brevíssimo período que nós estamos governando já produziu algum efeito positivo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não tenho feito nenhuma movimentação em relação a isso. Eu soube que eles querem, que o Senado quer antecipar em benefício do país. Convenhamos, eu digo com muita franqueza, ficar nessa situação de transitoriedade não é útil para o país. Não é útil para a senhora presidente, que fica naturalmente fazendo campanha para tentar voltar. Enfim, é natural, não é? E não é útil para o governo, porque as pessoas olham ainda como se o governo ainda fosse episódico, transitório. Então, é bom que quanto antes solucionar, seja qual seja a solução, será útil para o país. O senhor acha que, passado essa atual batalha do impeachment, essa legislação teria que ser revista para se acabar com esse vácuo de poder que existe? Ou seja, a gente está numa discussão que começou em dezembro, nós já estamos em maio, ela pode se estender até agosto, até setembro. Essa lei do impeachment ela deveria ser modificada, na sua opinião? Olha, eu acho o seguinte, quanto mais ela for rápida, quanto mais a solução for rápida, e a legislação poderia tratar disso, porque
porque a legislação, na verdade, é de 1950, a legislação regulamentadora. Passou por várias modificações, e modificações até interpretativas, definidas pelo Supremo Tribunal Federal, mas a síntese, a tese geral é essa. Quanto mais demora, pior para o país. Eu acho que poderá, não na Constituição, porque a Constituição trata apenas dos crimes de responsabilidade, né? O processamento é dado pela lei. É muito provável que, em face da experiência atual, haja modificação da forma legislativa. Essas delações premiadas que estão para vir de Odebrecht, OAS, há rumores de que podem trazer revelações sobre a campanha de 2014 da chapa Dilma Temer, há rumores de que pode trazer informações sobre políticos que estavam na oposição, que apoiam o governo do senhor. O senhor teme um fator de instabilidade que a Lava Jato possa trazer? Não, a esta altura não há temor nenhum, não há preocupação nenhuma em relação a isso. Agora, são, como você disse, rumores. Fica difícil comentar rumores, né? Não há como dizer o que vai acontecer. Esperar o que vai acontecer, preciso né? esperar o que vai acontecer. Como é que o senhor pretende tratar esses protestos que questionam a sua presidência e se o senhor está incomodado pessoalmente com essas manifestações? Não, você sabe que os protestos legítimos, baseados na lei, não me incomodam minimamente, até são, digamos assim, emanação da própria democracia que a Constituição estabeleceu. Agora, eles têm que ser feitos dentro da lei. Eu me recordo que em junho de 2013, julho, quando houve aqueles movimentos na rua a respeito das passagens de ônibus, né, eu fui talvez uma das primeiras vozes a elogiar o movimento. E este movimento foi desmoralizado e desqualificado pelos chamados black blocs, né, aqueles que depredaram. Quando começaram a depredar, aqueles que pacificamente protestavam se afastaram das ruas. Então, nós temos que fazer o protesto de acordo com o princípio legal. Se houver protesto de acordo com a lei, para mim não há nenhuma dificuldade de absorvê-los. O que eu devo fazer é prestar contas ao país. Eu devo governar o país. Se eu for me incomodar com quem está protestando, eu paraliso a minha atuação. E isto não é o meu desejo. Eu sempre enfrentei situações difíceis e, graças a Deus, sempre superei todas elas positivamente na atividade pública. Na agenda econômica, quais são os próximos passos agora? Foi votada a DRU, há aí uma renegociação de dívidas de estados, os senhores vão apresentar a questão da PEC do teto, mas o mercado, os empresários cobram medidas concretas. O que vem por aí que o senhor pode antecipar? Incentivo para os investimentos, viu, Kennedy? Porque o principal problema, hoje, numa certa instabilidade social, é o desemprego. Então, do instante que, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, quando você reabrir realmente a construção civil, pode dar muitos empregos. E isto movimenta a economia, né? Outra coisa que eu quero salientar é também uma coisa meio no plano ético, né? Você sabe que logo depois que nós aprovarmos algumas matérias, eu quero incentivar a aprovação dos projetos que dizem respeito à governança dos fundos públicos e das empresas estatais. Dos fundos de pensão e das estatais. Fundos de pensão e das estatais, que já foi aprovado no Senado, e eu vou insistir que a nossa base aprove logo na Câmara dos Deputados. São medidas pontuais, mas que têm uma boa repercussão e uma boa compreensão popular. Aquele projeto em relação à Petrobras, que já foi aprovado no Senado, que está na Câmara, de ela não ser operadora única do pré-sal, vai ser uma prioridade do senhor? Será. Sabe por quê? Porque, na verdade, no primeiro momento, a Petrobras estava obrigada a ingressar em todos os casos. Ora bem, eu acho que até no interesse da Petrobras, ela deve ingressar, é claro que é por determinação do Conselho Nacional de Energia, né? Ela deve ingressar naqueles que sejam interessantes para a Petrobras, não é? Ela terá preferência. Portanto, se ela quiser, ela entra em todos os projetos. Eu acho que nós devemos caminhar também para esse projeto. O senhor tinha uma boa relação com o ex-presidente Lula, hoje ele tem criticado muito o senhor. O senhor tem algum desejo de dialogar com Lula? Acha isso viável ou essa luta política que está estabelecida inviabiliza isso, presidente? Eu dialogo com o Brasil inteiro, Kennedy. Você sabe que há muito tempo eu tenho pregado a pacificação das relações entre os brasileiros. Não é possível você ter brasileiro contra brasileiro. Então, eu dialogo com todos os setores. Quando eu estava no governo, tinha oposição, eu dialogava com a oposição. Muitas coisas que foram feitas com apoio da oposição. Então, não tem nenhum problema em dialogar. Pelo contrário, até, eu prefiro fazê-lo. Gostaria de dialogar com Lula? Não tenho nenhuma objeção. Haverá um momento próprio. Você sabe que nessas coisas, em matéria política, sempre há um momento adequado.
mas do instante em que eu possa dialogar com todos os setores da sociedade, possa pacificar o país, e, digamos assim, que o brasileiro se torne alegre novamente, esperançoso, eu farei com muito gosto. Tem uma batalha em curso aí, tá, o ânimo está muito acirrado, né? Última pergunta, presidente. Está gostando de ser presidente ou é uma tarefa mais penosa do que o senhor imaginava? É quase uma aprovação, mas é uma aprovação com bons objetivos. Eu vou atravessar esse período da aprovação, tenho absoluta convicção disso. Atravessá-lo-ei, né? Atravessá-lo-ei. Eu uso isso como um método de linguagem, porque com uma palavra você explica, às vezes, aquilo que você precisa usar em 3 palavras. Não sei porque chamou tanta atenção. Mas é se você inusual quiser, esse recurso a mesóclise assim o tempo inteiro. Mas se você quiser, se há travessia, atravessá-lo-ei. Ministério da Educação e Cultura. Sempre foi assim, não é? Uma sigla icônica, né? Uma sigla icônica, exatamente. Entretanto, num dado momento, quando eu pensei nisso, quando pensei em reduzir os ministérios, porque, veja bem, qual foi o grande clamor popular? Foi que nós reduzíssemos os ministérios. E eu os reduzi, não é? Reduzi 10, 9 ministérios, mais ou menos, e depois começou essa coisa da cultura, dizendo que tinha que ser apartado, etc. Quando eu vi uma grande queixa, que depois eu detectei, Kennedy, que não era exatamente apenas daqueles que patrocinam a cultura no país, mas era um movimento político, e vou revelar por quê. E eu peguei e voltei, bom, tanto faz. Se for secretaria, vai ter o mesmo orçamento, vai ter os mesmos incentivos, a Lei Rouanet continua em vigor, mesmo será poder aplicado, de fogo. mesmo modelo, não é? Mas também eu vou ficar suportando objeções ao longo do tempo, pois então que se restaure o Ministério, não tenho a menor dúvida disso. Agora, interessante, você sabe que eu recuperei o Ministério e os prédios continuam ocupados, né? O que está revelando que o movimento é um movimento político, não é um movimento da cultura. Há aí uma contestação desses movimentos à legitimidade do senhor como presidente, queixas de que, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário também foi extinto, de que é um ministério que não tem representação da diversidade da sociedade, porque não tem mulheres, não tem negros. Eu até ia fazer essa questão um pouco mais adiante, mas como é que o senhor responde a essa crítica de que não tem legitimidade? Primeiro, as pessoas não leem a Constituição brasileira. Segundo, se leem a Constituição, tem desapreço por ela e pelas instituições, porque basta ler a Constituição para verificar que presidente e vice são eleitos em conjunto para exercitarem a tarefa presidencial, não é? Quando a presidente eventualmente é afastada ou se ausenta, quem assume é o vice. Tanto que eu assumi várias vezes interinamente. Aliás, eu aproveito para dizer, lá de vez em quando, tem golpe, etc. Interessante, um pouco antes do procedimento do impedimento, a senhora presidente foi à ONU, não é? Eu assumi interinamente por 3 dias, ela voltou, retomou o seu lugar, não é? De modo que espécie de golpe é esse? É algo previsto no texto da Constituição. E sobre ser previsto no texto constitucional, ainda foi patrocinado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo convalidou um rito do impedimento que foi acompanhado pela Câmara e pelo Senado Federal. Então, digamos assim, essa história de não ter legitimidade, de onde vem isso? Está escrito na Constituição. Eu penso que se fosse uma frase dessas dita nos Estados Unidos, que tem uma tradição, convenhamos, democrática, de respeito às instituições. De mais de 2 séculos, né? Mais de 2 séculos. A Constituição lá de 1787, qualquer americano ficaria vermelho, ficaria corado. Agora, na justificativa dos deputados para aprovar a abertura do pedido de impeachment, presidente, não se invocou muitas vezes a questão das pedaladas, do crime de responsabilidade, mas mais ou menos um conjunto da obra de um governo ruim, né? Como se o impeachment pudesse ser usado nesse nosso presidencialismo de coalizão como um instrumento do sistema parlamentarista de governo, como uma moção de censura, um voto de desconfiança. Pergunto para o senhor, que é um constitucionalista, esse tipo de uso do impeachment como se fosse uma solução meio parlamentarista, não traz um precedente perigoso de poder demais para o Congresso, risco de golpes parlamentares, até em relação ao senhor e futuros presidentes da República? Nenhuma possibilidade, Kennedy. Porque, em primeiro lugar, você está dizendo, o impedimento, o impeachment, está previsto no texto constitucional. Cabe ao Congresso Nacional fazê-lo. E o julgamento, Kennedy, é um julgamento político, que é diferente do chamado julgamento jurisdicional. No julgamento que se dá no judiciário, você tem as provas e o juiz decide de acordo com as provas. Ora bem,
no julgamento político, e eu vou dar um exemplo ao contrário, pode ocorrer que as provas sejam abundantes relativamente à responsabilização política do presidente da República. E até no meu livro de Direito Constitucional, eu dou um exemplo muito interessante. Eu digo, pode ocorrer um processo de impedimento, as provas são cabais, são completas, mostrando que se deve impedir o presidente da República, mas vamos dizer assim, faltam 8 meses para terminar o mandato. Quando o Senado vai julgar, ele percebe o seguinte, olha, se eu condenar o presidente da República, portanto, decretar o impedimento, haverá uma guerra civil. Então, eu não decreto por esta razão política. Este é o exemplo mais clássico para revelar a diferença entre o julgamento jurisdicional, que se dá no judiciário, e o julgamento político. O julgamento que se dá é um julgamento da avaliação política no Congresso Nacional. Presidente, o senhor disse ontem que repetiria pela enésima vez, eu vou ter que insistir no assunto da Lava Jato com o senhor. Em 3 semanas, 2 ministros do seu governo, o Romero Jucá e o Fabiano Silveira, eles caíram justamente pela suspeita de tramar contra a Lava Jato. Se surgirem novas revelações em relação a ministros que estão no cargo, em relação à Lava Jato ou a casos de corrupção, a solução vai ser a mesma? Vai ser uma demissão no mesmo dia? Acho que os ministros sairão. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se houver incriminações, né, eu acho que o próprio ministro tomará a providência. Até eu digo isso, porque às vezes diz assim, o Temer demorou para tirar um ministro. O fato aconteceu, digamos, às 11 horas de uma noite, e no dia seguinte o ministro saiu e afirmou, o presidente demorou para tirar. Não existe isso. Você considera que foi célere e que tem uma jurisprudência estabelecida? Jurisprudência firmada na minha administração. Na defesa que a presidente Dilma apresentou à Comissão Especial do Senado ontem, ela repetiu que não cometeu crime de responsabilidade e ela fez um adendo. Ela pediu que fossem acrescentadas as gravações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, para sustentar que houve uma trama para tirá-la do poder, para colocar o senhor na presidência e assim delimitar, como o Jucá disse numa gravação, a Lava Jato, estancar a sangria. Como é que o senhor responde a essa tese de defesa da presidente Dilma, presidente? Em primeiro lugar, que ela tem todo o direito, e deve mesmo, apresentar todos os argumentos que lhe sejam favoráveis. Não me parece que, nesse caso, a gravação possa servir de suporte, digamos assim, para a ideia, porque aí não é exatamente, faço até um parênteses, Kenny, não é exatamente a ideia de combater. Olá, o SBT entrevista hoje o presidente interino Michel Temer. Presidente, muito obrigado por nos dar essa entrevista. Eu que agradeço a gentileza do seu convite para estarmos aqui. Presidente, faz exatamente 3 semanas que o senhor assumiu o poder. Qual é a radiografia do país que o senhor encontrou? Olha, uma radiografia, Kenny, muito negativa. Confesso a você que mais de 11 milhões de desempregados, estou dizendo aqui obviedades, acho que a maioria já sabe, não é? Nós temos um déficit de 170 bilhões e 500 milhões. Graças a Deus, nós conseguimos no Congresso Nacional a aprovação da ampliação dessa meta, a fim de que não cometêssemos irregularidades de natureza orçamentária, né? Temos empresas estatais com grandes dificuldades, eu não quero falar nada do passado, naturalmente, eu estou falando mais para o futuro. Mas devo dizer, e tenho o dever de dizer, aquilo que nós encontramos no governo, para que daqui a pouco não digam, não é, que nós somos os responsáveis por este ou aquele problema que existe no país. Então, esse déficit é um déficit preocupante, nós estamos tomando medidas que possam resolver este problema do desemprego e outros tantos problemas que existem no presente momento. Qual que é o maior desafio? É na política, é na economia? Na economia é um grande desafio. Na política, também com a graça de Deus, nós conseguimos encontrar uma base parlamentar muito sólida. Você veja que nós conseguimos, na semana passada, manter, digamos, o Congresso trabalhando até às 4 horas da manhã para aprovar a ampliação da meta. Ontem ainda, também a Câmara dos Deputados, por meio das suas lideranças, por meio da base parlamentar, produziu um efeito extraordinário, que foi aprovar a DRU, a desvinculação das receitas da União. Algo, viu, Kennedy, que estava no Congresso há mais de 6 ou 7 meses, sem que houvesse solução. Permite maior liberdade de gastos, a DRU, a desvinculação de receitas da União, foi estendida para estados e municípios também. Estados e municípios. Agora, veja bem, a vantagem disso tudo, digamos, muito significado tem o fato de que hoje o Executivo e o Legislativo estão trabalhando juntos. E é exatamente essa harmonia que está nos permitindo, digamos,
ter notícias boas para o futuro, né? O senhor falou aí que é uma radiografia negativa, que é um legado pesado, ruim, da presidente Dilma. No entanto, o senhor foi vice-presidente dela durante 5 anos, o PMDB apoiou os governos Dilma e Lula. O PMDB também não tem responsabilidade por esse quadro de crise política e econômica, ou a responsabilidade é da presidente, que era acusada de ser centralizadora? Como é que o senhor vê essa questão? Você sabe que nós não participávamos das chamadas políticas públicas, né? Embora tivéssemos ministérios e tudo isso, mas o fato é que o PMDB não participava da formulação das políticas públicas. E, ademais disso, havia uma grande dificuldade de relacionamento entre o Executivo e o Legislativo. O Legislativo, naturalmente, se sentia marginalizado. Até num dado momento, eu confesso que a senhora presidente me designou para fazer a coordenação política. Eu a fiz durante uns 4 meses. Foi precisamente o instante em que se aprovou a primeira fase de um ajuste fiscal. Não eram matérias fáceis, mas o relacionamento que nós tínhamos, eu particularmente, no Senado e na Câmara Federal, permitiram que nós aprovássemos esta primeira fase, como disse, do ajuste fiscal. Mas logo depois... Desculpe interromper, presidente, mas em algum momento o senhor fez algum alerta para a presidente, alguma crítica? Ela ouvia quando o senhor tinha alguma crítica ao governo? Eu fazia as críticas com muita cerimônia, né, naturalmente. Cerimônia institucional e pessoal. Fazia observações. Até confesso que no primeiro momento, quando me foi dada lá atrás aquela coordenação política, eu pude exercitá-la na sua amplitude. Mas logo depois, quando naturalmente eu tinha que cumprir alguns compromissos de natureza governamental, esses compromissos não foram cumpridos. E não cumpridos, o que é que fiz? Me afastei exatamente para não, digamos assim, não gastar todo o meu potencial político, a credibilidade política que eu tinha naquele momento junto ao Parlamento brasileiro. Não era uma relação boa, né? Teve aquela carta que o senhor enviou para ela, se queixando de não ser ouvido. O senhor se arrepende de ter feito aquela carta ou acha que foi importante fazê-la? Olha, você sabe, Kennedy, que eu mandei, aqui vou revelar uma certa ingenuidade, eu mandei uma carta de natureza muito pessoal. Aliás, registrei no escrito que a carta era confidencial. Mas, e até nesse momento eu estava em São Paulo, quando cheguei aqui em Brasília, 3 horas depois, a carta já tinha sido divulgada. Não acredito que tenha sido a senhora presidente. Alguém que pegou a carta, viu a carta, resolveu divulgá-la. Na época, eles acusaram o senhor de ter divulgado a carta. Foi a versão que eles deram na época. Veja, nem era possível, porque depois de mandar a carta, e mandei por meio da minha chefe de gabinete, portanto, via telefone, não é? Eu entrei num avião para vir para Brasília. Quando cheguei em Brasília, a carta já estava divulgada. Mas é um assunto superado, eu não me arrependo, não, de ter mandado. Apenas, digamos assim, se eu pudesse me criticar, eu criticaria a minha ingenuidade de ter escrito o que talvez devesse ter verbalizado. Presidente, falar de uma proposta concreta que o senhor anunciou na semana passada, que é essa proposta de emenda constitucional para se estabelecer um teto para o crescimento das despesas públicas. A ideia é que o orçamento do ano seguinte seja acrescido apenas da variação da inflação do ano anterior. O senhor disse nessa semana que os gastos em saúde e educação serão mantidos nos atuais patamares, né? Isso vai constar expressamente dessa proposta de emenda constitucional, e são os 18% para educação e cerca de 13% para a saúde, que é mais ou menos o que se gasta hoje? Esses percentuais serão mantidos. Realmente é uma limitação dos gastos públicos, portanto, a reformulação orçamentária levará em conta apenas a inflação, será como partido chamado orçamento zero, que nós tínhamos falado no passado, né? Ou seja, recomeçar o orçamento baseado apenas no aumento derivado da inflação. Mas os percentuais da saúde, estes que você acabou de apontar, não serão modificados, assim como não serão modificados aqueles aplicáveis à União e, aliás, aos estados e aos municípios, né? Mas este momento é um momento oportuno para fazer as reformas fundamentais para o Estado brasileiro. Se a equipe econômica julgar necessário propor um aumento temporário de impostos, o senhor adotará essa medida, vai apresentar uma CPMF temporária ou isso está descartado de vez? Não, descartado não está, mas eu espero evitá-los. Se for possível evitar a imposição de impostos, eu farei. Evidentemente, eu estou dependendo dos cálculos que a equipe econômica está fazendo. Agora, se vier, e veja, eu apenas estou colocando no condicional,
porque a primeira afirmação é que tentaremos evitar, mas se vier, terá que ser necessariamente temporária. E aí o cálculo é como estabiliza a dívida pública, como se combate esse crescimento de uma maneira mais ordenada, mais rápida. É isso, com essas medidas todas, né? Inclusive a limitação de gastos que nós falamos no início deste nosso encontro. O senhor tem vontade de que o governo produza um superávit primário em 2018? Eu apreciaria muitíssimo, porque, veja, o meu desejo, em primeiro lugar, eu quero dizer que, por enquanto, há um julgamento que está sendo feito pelo Senado. Mas se definitivamente se der a minha permanência na presidência da República, o meu sonho seria chegar em 2018 e entregar um país equilibrado, um país, digamos assim, nos trilhos, um país em que as pessoas possam dizer, bom, agora vai, não é? Porque também eu quero significar que uma das coisas que nós temos que pensar muito nesse momento é ter esperança, é fazer renascer a esperança, fazer renascer a confiança. Eu até, no meu discurso, quando eu assumi, eu disse, olhe, um dos temas poderia ser, não fale em crise, trabalhe. Porque se nós confiarmos, esta frase, não fale em crise, trabalhe, significa que o investidor confiante vai investir, o trabalhador vai trabalhar, o empresário vai aplicar os seus recursos no desenvolvimento da sua indústria, da sua loja, do seu comércio. Enfim, eu acho que a esperança é uma coisa que tem que ser divulgada, pregada, enfatizada, do tipo, não fale em crise, trabalhe. Presidente, diante da gravidade da situação econômica, a previsão de déficit neste ano, como o senhor lembrou, buraco nas contas públicas de 170 bilhões de reais, 170,5 bilhões de reais. Para o ano que vem, há uma expectativa aí de um déficit ao redor de 65, 66 bilhões. Para se produzir superávit em 2018, não será obrigatoriamente necessário, então, ter um imposto, não? Nós estamos examinando isso, tanto que veja que eu não descarto a hipótese, embora pela minha intenção e pela intenção mesmo da equipe econômica, é tentar evitar. Veja que até o presente momento nós não falamos em tributos, não é verdade? E além da CPMF, há outras opções em análise? Não, não há. Por enquanto, a CPMF. Pode ser que venha a surgir uma outra opção, mas por enquanto não há outra opção à vista. Presidente, a Câmara votou ontem também reajustes salariais para o funcionalismo que vão resultar aí num impacto de 58 bilhões de reais até 2019. 59. Houve muita crítica hoje de que isso é contraditório com esse discurso de austeridade fiscal que o senhor fez ao assumir o governo. Como é que o senhor responde a essa crítica? Eu respondo da seguinte maneira, respondo explicando, né? Porque a primeira impressão é que você vai ter, não é 58, são 59 bilhões, 59. Até dezembro deste ano. Quando são 59 bilhões, em 3 ou 4 anos. É uma coisa que foi planejada para todas as carreiras, e convenhamos, isso até devo reconhecer, porque não temo fazê-lo, foi uma coisa ajustada no governo anterior, não é? Ajustada com várias categorias, ajustada com o Poder Judiciário, ajustada com o Ministério Público, e que ansiavam, todos eles, Kennedy, pela aprovação dessas matérias. Porque, de um lado, ela pacifica a relação do governo com as várias categorias de servidores durante, como disse, 2, 3, 4 anos. Não é? Primeiro ponto. Segundo ponto, é um aumento desejado há muito tempo. Em terceiro lugar, é um aumento discreto. Ele é um aumento que praticamente quase não cobra inflação. Portanto, é útil para o governo e é útil para os servidores. Ora bem, se eu não faço, como fiz ontem eu disse, bom, vamos aprovar a DRU, não é? Vamos aprovar a desvinculação das receitas da União, mas vamos aprovar também todos os projetos que dizem respeito a esses aumentos, porque nós precisamos também de tranquilidade, de paz, para trabalhar no governo. O cálculo político foi importante também, ou seja, o cálculo político... foi sem dúvida alguma. O cálculo político é o cálculo econômico, porque isso está, deixa eu acrescentar, está previsto no orçamento. Não há imprevisão, digamos, orçamentária. Já está previsto no orçamento e não vai causar nenhum distúrbio, nem neste ano, nem nos próximos anos. Nessas 3 semanas de governo, houve aí anúncio de propostas de ministros, alguns recuos importantes. Se falou em reduzir o tamanho do SUS, em se cortar benefícios do Bolsa Família. A secretária das Mulheres, a Fátima Pelais, era contra a lei que permite o aborto que resulta de um estupro, teve que voltar atrás. Uma crítica que é feita ao governo do senhor é que ele está dando uma guinada à direita e está apresentando ao país propostas que não seriam aprovadas nas urnas e que não foram aprovadas nas urnas. Como é que o senhor responde a essa crítica? Olha, Kennedy, se manter o Bolsa Família e até eventualmente revalorizá-lo,
ampliar o Minha Casa Minha Vida, manter outros tantos programas sociais e, especialmente, promover uma grande geração de empregos no país, for ser de direita, que seja, não é? Porque hoje os rótulos não valem absolutamente nada. O que vale é uma política de resultados. O senhor discorda de que seja uma guinada à direita? Claro. O que nós estamos procurando hoje é uma política de resultados e de bons resultados. Eu sei que há uma divulgação, não é? A todo momento eu digo, olha, não vou acabar com os programas sociais, mas, ao mesmo tempo, vou incentivar o empresariado nacional. Não houve muito recuo, presidente, dos ministros. O senhor mesmo reavaliou a questão do Ministério da Cultura, até falou que não tem compromisso com o erro, e falou consertá-lo-ei se cometer-se algum erro, né? Assim, não teve, de fato, erros e recuos aí nessas 3 semanas? Que coisa boa, né, Kennedy? Você sabe que só os autoritários é que não recuam quando percebem que houve talvez um equívoco. No caso da cultura, por exemplo, interessante, na minha cabeça sempre existiu o MEC. MEC é... Por que o senhor acha isso importante? Acho importante porque saúde e educação são pontos fundamentais, né? Se você tem, por exemplo, você acabou de apontar na União, 31% das despesas, né? Você tem mais, portanto, 69%, não é? Que pode ser modificado, pode ser restringido. Porque a saúde e a educação são importantes para o país e, com isso também, eu tiro um discurso que equivocadamente se fez de que, na verdade, a minha intenção era reduzir o tratamento, digamos assim, da saúde e educação. Agora, presidente, em 20, 30 anos, um país muda, as prioridades mudam, uma parcela da população mais velha, ela vai crescer. Essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, ela vai ter um prazo limitado para vigorar 10, 15 anos? Porque, a partir de um determinado momento, quando se zerar o déficit, vai começar uma produção de superávit primário. A intenção é que esse superávit ele aponte um controle da dívida pública. No momento em que isso estiver estabilizado, vai fazer sentido ter superávites muito altos ou o senhor pretende estipular um prazo para ela vigorar? A Fazenda e o Planejamento estão examinando essa matéria para verificar qual o tempo, enfim, o aspecto temporal dessa medida, né? Evidentemente, os governos próximos, né? Porque também não pode ser de pouco prazo, tem que ser de um prazo razoável. Mas depois desse prazo é muito provável que aqueles que estiverem no poder, daqui a alguns anos, poderão modificar esta fórmula. Agora, não será por prazo indeterminado? Isso, não. Você vai colocar um prazo lá, 10, 15, a equipe vai definir isso ainda? Isso, nós estamos imaginando um tempo determinado. Evidentemente, cessado este tempo, ou se prorroga o que se estabeleceu agora, ou se modifica da maneira que o governo que estiver no poder entender conveniente. Mais ou menos de quanto esse tempo? Olha, se eu fosse imaginar um tempo, né, eu imaginaria pelo menos uns 7, 8 anos. Né? Presidente, em entrevista ao SBT, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele defendeu a reforma da Previdência. E ele defendeu algumas ideias gerais. Idade mínima de 65 anos, as mesmas regras para homens e mulheres e que as mudanças já passem a valer para quem está no mercado de trabalho. O senhor concorda com essas diretrizes? Eu concordo com a seguinte ideia. Ou você reformula a Previdência no país, ou daqui a alguns anos, mesmo os pensionistas, aqueles que recebem da Previdência Social, terão dificuldades. Você verifica pelos estados brasileiros as dificuldades em que se encontram os governadores de estado nos dias atuais. Então, reformular a Previdência é uma coisa fundamental. Agora, eu quero registrar um fato curioso. Aqueles que tiveram a curiosidade de abrir a Constituição brasileira, lá no artigo 201, parágrafo 7º, se não me engano, verificará que estas duas condições já estão estabelecidas. Para a Previdência Geral, está estabelecido a conexão de 2 elementos, 65 anos de idade se homem, 60 anos de idade se mulher. 35 anos de contribuição se homem, 30 anos de contribuição se mulher. No caso da Previdência Pública, não. O prazo é de 60 anos e 55 anos. Mas é interessante que, ao longo do tempo, Kennedy, foi se modificando esse critério sem que houvesse sequer alternativa. Porque quando diz lá, obedecidas as seguintes condições, não se coloca alternativa, são as duas condições. Mas o fato é que se estabeleceu, pelos mais variados atos administrativos ou judiciais, esta alternativa. Então, qual é a solução agora? E, veja, nós estamos estudando uma fórmula de comum acordo com as centrais sindicais, de comum acordo com a sociedade. Há um prazo determinado para uma comissão
que já está trabalhando. Eu penso que, se for necessário, nós iremos prorrogar esse prazo, mas, num dado momento, nós formataremos um projeto para dizer ao povo brasileiro, olha, ou fazemos isso, ou a Previdência fenece. Mas tem idade mínima ou pode ser uma fórmula mista? Talvez idade mínima, sem dúvida, não é? E também tempo de contribuição, não é? Agora, nós não queremos, convenhamos, prejudicar aqueles que já estão no mercado de trabalho. Eu vejo que o ministro Meirelles fala muitas vezes em regras de transição. Se for necessário, nós estipularemos regras de transição. Agora, quero dizer... Ou seja, desculpe, presidente, que esse assunto é muito delicado e é importante o senhor explicar, porque a sua palavra é que vai ter peso final na proposta. A regra de transição seria o seguinte: quem está mais perto de se aposentar, há 5, 10 anos, ficaria na regra atual, e quem está um tempo mais distante de se aposentar, mais de 10 anos, por exemplo, teria essa regra nova? Esta é uma ideia minha até, confesso, muito pessoal. Eu acho que aqueles que têm 5, 10 anos, talvez fiquem na regração antiga para se aposentar. Aqueles que têm um outro período teriam uma regra de transição. O que significa isso? Se o prazo é de 35 anos de contribuição, talvez quem tenha, sei lá, 20 anos ou 15 anos, tenha que contribuir mais um ano e meio. Mas isso é em benefício do próprio cidadão que no futuro vai se aposentar. Porque se ele não tiver, se o poder público não tiver recursos quando se aposentar, pior para ele. E o senhor acha que a idade mínima ela tem que se aplicar também para os servidores públicos? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É uma certa igualdade, uma certa isonomia é necessária também. E penso que os servidores públicos não se abalariam com esta regração, não é? Você sabe que já foram feitas muitas coisas em relação à Previdência Social, não é? Nós estamos apenas apurando esse sistema em face de outros que já foram estabelecidos. Já houve reformas nos governos Fernando Henrique e governo Lula, né? No governo Fernando Henrique, eu mesmo fui o relator da reforma da Previdência. A presidente Dilma não conseguiu levar essa reforma da Previdência adiante. O senhor teve aí vitórias expressivas aí, nessas 3 semanas no Congresso Nacional. Por que o senhor acha que, quando chegar a um assunto tão delicado como esse da Previdência, o senhor vai ter os votos para aprovar? Pelo momento que nós estamos vivendo, viu, Kennedy? Eu acho que nós conseguimos fazer uma conexão muito saudável com o Poder Legislativo. Portanto, nós temos uma base de apoio hoje muito significativa. Eu espero que ela se mantenha. Esta base de apoio é capaz de compreender, aliás, a base de apoio não, mas todo o Congresso Nacional é capaz de compreender as dificuldades pelas quais passa o nosso país e, portanto, este momento é um momento talvez oportuno. Quando digo esse momento, não é amanhã, talvez daqui a alguns meses. A responsabilidade política em face das chamadas pedaladas, mas é tentar sustentar a ideia de que houve um golpe. Isso. Mas, ora, convenhamos, golpe parlamentar com 367 deputados votando pelo impedimento, 55 senadores votando pela admissibilidade. Será que houve golpe parlamentar de todos eles? Ou será que alguém que foi capaz de sensibilizar as ruas do país, foi capaz de sensibilizar esse número infindável de deputados, de senadores, para o decreto de admissibilidade, pelo menos? Na sua avaliação, houve crime de responsabilidade? Olha, Kennedy, você sabe que eu fico numa situação delicada para responder a esta afirmação. O que eu posso dizer é que pedalada é violação da Constituição. E a Constituição diz que são crimes de responsabilidade aqueles que atentarem contra a Constituição Federal. Ora bem, o princípio básico da Constituição é que o administrador público tem que obedecer rigorosamente ao princípio da legalidade. Se você desobedece a uma lei orçamentária, em princípio você está desobedecendo. O PT disse que o senhor também assinou alguns decretos, mas o argumento do senhor é que, na época, a meta estava em vigor, que permitia a assinatura. São situações diferentes na avaliação do senhor. Aliás, reitero que tanto eu como a senhora presidente Dilma, no ano de 2015, entre janeiro e, se não me engano, 22 de junho daquele ano, todos os decretos que nós assinamos, e eu assinei 4 interinamente, estavam dentro da meta fiscal, portanto, dentro da lei orçamentária. Foi a partir de 22 de junho, eu até não sei se é 22 de junho ou 22 de julho, mas foi a partir daí que ultrapassou a meta orçamentária. Presidente, voltando à questão dos diálogos lá do Sérgio Machado, que virou uma espécie de gravadora aí, geral da República, né? O Jucá, claramente ele fala, precisa tirar a Dilma para frear a Lava Jato. Em algum momento, algum aliado do senhor disse assim, olha, a presidente Dilma está atrapalhando, a gente precisa tirar a Dilma para frear a Lava Jato. Alguém, em algum momento, sugeriu isso para o senhor?
jamais. Você sabe que em momento algum, e acho que até nem teriam coragem de sugerir uma coisa dessas para mim, porque eu tenho reiteradamente dito, você falou a coisa da enésima vez, né? Isso. Eu tenho reiteradamente dito, hoje e no passado, que a Lava Jato produziu bons resultados para o país. Portanto, nós não vamos interferir minimamente nessa matéria. Se alguém pensasse em dizer alguma coisa, estaria impedido até pelas afirmações que eu fiz no passado, que tenho reiterado agora. Nunca ninguém disse absolutamente nada em relação a isso, né? Houve uma notícia de uma reunião do Rodrigo Rocha Loures, que é assessor do senhor, com procuradores da República, da Lava Jato. O sentido dessa reunião foi qual? Ela de fato existiu? Foi uma mensagem que o senhor quis transmitir aos procuradores de que não haveria interferência na Lava Jato? Aliás, não foi reunião não, viu, Kennedy? Foi eu não sei se foi um aniversário qualquer, uma posse ou uma solenidade qualquer, onde ele encontrou procuradores da República. E lá comentou com ele, até com eles, e veio comentar comigo, que havia dito o que eu digo rotineiramente, que todo esquema da chamada Lava Jato, né, da apuração pela Lava Jato, seria mantido. E isto não ficou apenas na palavra. Vocês sabem que eu fui para a ação. O ministro Alexandre de Moraes assumiu o Ministério da Justiça, manteve o diretor do Departamento da Polícia Federal, manteve os agentes da Polícia Federal que estão trabalhando lá em Curitiba. Não houve modificação nenhuma. O Sérgio Machado é muito ligado ao PMDB do Senado. O senador Renan Calheiros foi quem o indicou para a Transpetro no governo Lula. Em algum momento, o Sérgio Machado recentemente procurou o senhor para conversar. O senhor tem alguma desconfiança de que o Sérgio Machado possa ter tentado gravar o senhor, presidente? Não. O Sérgio Machado esteve comigo, na verdade, eu penso que há uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, mas até interessante, até esteve aqui no Jaburu comigo, fazendo uma espécie de uma avaliação da minha posição como vice-presidente, como então presidente do PMDB, até as responsabilidades que eu teria perante o país, o que é que eu poderia fazer, etc. Foi digamos assim, uma fala, um discurso mais ou menos teórico sobre a minha posição institucional, nada mais do que isso. O PT está dizendo que não tem mais votos no Senado para se votar o impeachment definitivo da presidente Dilma. E tem senadores dizendo que podem rever aquela posição que eles deram pelo afastamento dela. O senhor tem se reunido pessoalmente com alguns senadores e os seus articuladores dizem o contrário, que há aí quase 60 votos a favor do impeachment em definitivo. Qual que é a informação que o senhor tem e o senhor acha que o impeachment será aprovado em definitivo? A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que, em relação ao Senado, eu vou fazer tal e qual eu fiz no episódio da Câmara. Eu não entusiasmei ninguém a votar numa ou noutra direção. Até porque, Kennedy, seria ofensivo, seja aos deputados ou seja aos senadores, tentar evidenciar que eles precisam ser influenciados para tomar uma posição em relação ao país. Então, eu tenho recebido os senadores nesse momento em função de pleitos, de postulações que eles têm junto ao governo. Mas não tratamos absolutamente de nada. É verdade, os nossos interlocutores dizem, olha, nós fazemos aqui os cálculos e há um número de 59, 60, etc. A informação que o senhor tem hoje é essa? Informação que eu tenho, mas não é coisa que eu faço ou ao qual eu me dedico. Eu não trato deste assunto. Hoje teve uma discussão na Comissão Especial do Senado lá sobre acelerar o trâmite do impeachment, né? Ontem saiu a notícia de uma queda do PIB muito significativa, apesar de menor do que a esperada, mas é um PIB que recuou 5 anos no tempo. Votar logo o impeachment, seja aprovando, seja rejeitando, é de interesse do país, o senhor acha? Acabaria com as incertezas econômicas? O senhor está pedindo para se apressar essa votação? Eu queria uma posição do senhor acerca dessa discussão que está sendo travada lá. Em primeiro lugar, né, que é de registrar que a queda do PIB foi menor do que aquela que se esperava. Esperava-se 0,8 e caiu 0,3, o que já é um indicativo de que este brevíssimo período que nós estamos governando já produziu algum efeito positivo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não tenho feito nenhuma movimentação em relação a isso. Eu sou